vídeo aqui no canal Juninho Sem Fronteiras. Olha aqui atrás de mim, vocês reconhecem esse lugar? Vocês já viram isso em algum lugar? Adivinha aonde eu tô, galera? É isso mesmo, esse aqui é o tão famoso cartão postal mais famoso, mais popular da cidade de Berlim. É aqui que eu tô, galera, eu tô na cidade de Berlim. Tô o dia todo aqui, faz 2 dias que eu tô aqui na cidade. Eu vou mostrar muito pra vocês, eu não acredito que eu tô aqui. Berlim é a capital da Alemanha e também um dos seus 16 estados. Com uma população dentro do seu limite principal de 3,5 milhões de habitantes, é a maior cidade do país. Berlim, sem dúvida, é uma das cidades mais lindas e interessantes do mundo. Grande, mais organizada, com um transporte público excelente. Urbana, mais cheia de parques, lagos, florestas e rios, que compõem ao todo 1/3 de sua área. A Internacional Berlim é especialmente agradável nos dias de sol e cheia de atrações para ver de dia e também de noite. Até por conta disso, sua economia é baseada no setor de serviços, e o que não falta em Berlim são restaurantes para visitar, em todo o canto e de todo o canto do mundo. E para quem é vegetariano ou vegano, Berlim tem a fama de ser uma das cidades com mais opções de restaurantes e produtos veganos no mundo. Para além de tudo isso, claro, Berlim é uma das cidades mais históricas do mundo. Dividida após a Segunda Guerra Mundial, com um muro que cortava a cidade ao meio e dividia famílias e casais, Berlim tem um trabalho incrível de preservação de memória em todo o canto que se caminha na cidade. Te mostro tudo dessa cidade linda e apaixonante no vídeo de hoje. E só pra te falar que eu vou te mostrar muito de história, porque essa cidade respira em todo o canto história. Então se prepara, se tu não gosta de história, já vai parando de assistir por aqui, que já tá suficiente o vídeo pra ti, vai ser muito chato. Já muda de canal, vai assistir o vídeo de outra pessoa. Mas é claro que eu tô brincando, galera, não vai embora não, fica aqui no meu canal, deixa o teu like aqui embaixo, se inscreve, recomenda pra um amigo. Eu tô muito empolgado fazendo esse vídeo aqui na cidade de Berlim, porque é um dos grandes centros, é a capital da Alemanha, galera. E eu finalmente estou aqui fazendo um vídeo e eu vou te mostrar muita coisa, muito empolgado. Deixa aqui o teu like, se inscreve no canal, vamos lá com mais um vídeo. É o Juninho Sem Fronteiras, agora na capital da Alemanha. E galera, o nome desse principal ponto turístico aqui da cidade de Berlim é Brandenburger Tor. Então é um arco, tipo esse arco francês, né, o clássico. E é muito bonitão, bem imponente, ele fica bem aqui, ó, no começo da avenida, ou no final da avenida, vamos lá, que é a avenida principal aqui da cidade. Se não for a principal, é uma das principais. E é muito lindo esse boulevard gigante que você vai andando aqui. Lá no final tem aqueles, como sempre, aqueles obeliscos gigantescos, um boulevard gigante, uma rua gigantesca, bem ampla. E aqui no final, ou no começo dela, essa escultura, essa construção monumental. E aqui do outro lado que vocês veem é a praça que fica bem na frente, esse espaço que abriga eventos, abriga protestos, abriga festas e reuniões, muito famoso então aqui na cidade de Berlim. E galera, a gente tá num dos principais pontos turísticos da cidade de Berlim, que na verdade é só uma praça, é Alexanderplatz, é a praça mais visitada, onde passa gente todo santo dia, milhares e milhares de pessoas, e um dos principais pontos turísticos da cidade. E essa torre gigante que vocês encontram aqui, ela era um centro de transmissão de TV, mas na verdade, além disso, ela era, claro, um símbolo do poder do comunismo da União Soviética, da então União Soviética. Ela ficava muito perto do muro de Berlim, que ficava cortando a cidade muito próximo aqui, podia ser visto de ambos os lados, e além de uma torre de transmissão, claro, um grande símbolo dessa disputa que se teve aqui na Alemanha, na cidade de Berlim. E uma coisa especial que eu vi aqui foi, por exemplo, essas águas que faziam um show à parte bem na frente da torre. E o interessante é que nessa praça vocês encontram esses pilares aqui, ó, como se fosse parte do muro, representação, e como umas representações da Segunda Guerra, da libertação, focada na União Soviética, na libertação pelos soldados da União Soviética. Tanto que aqui tem um busto e uma estátua gigante do Karl Marx e do Engels, que foram, sabe, os patronos da ideologia comunista da União Soviética.
Não é Amsterdã ou Veneza, mas Berlim também tem vários canais onde passam barquinhos com gente dentro, pelo meio da cidade. E bem legal. E por sinal, uma curiosidade é que Berlim, ela tem mais pontes do que Veneza e do que Amsterdã, que é uma cidade que tem aí centenas e centenas e centenas de pontes. Berlim tem quase o dobro de pontes e a grande maioria delas também cruzando o rio. Uma coisa muito interessante que eu até mostrei anteriormente, uma estátua do Marx, e aqui mais uma representação com o Marx ali em cima, os trabalhadores aqui se revoltando. Muito interessante como de um lado da cidade vocês têm coisas relacionadas a capitalismo mais, e de outro ainda, eu pensei que não tinha mais, mas ainda tem muitas coisas que foram construídas no período da União Soviética dominando aqui e que foram mantidas depois da queda do muro. E aqui mais um claro exemplo disso nesse prédio belíssimo que tem aqui, mais uma representação do Karl Marx, dessa questão do comunismo, os trabalhadores se revoltando, um mural bem grande, bem lindão aqui, bem no meio do centro, que provavelmente, claro, estava do lado da União Soviética. Por sinal, Berlim seguramente é uma das cidades com um dos melhores sistemas de metrô do mundo. Aqui, cara, qualquer buraco que tu vá tem uma entrada ou uma saída como essa aqui, que é de metrô. Aqui na Alemanha esse metrô é subsolo, do subsolo assim, é representado por esse usinho aqui que você vê ali. Então, cara, em todo canto tem uma entrada assim. Então, por onde tu tá andando aqui, provavelmente tu tá passando por cima dos metrôs subterrâneos que estão passando por baixo. É muito bom de se locomover aqui, é muito fácil. E só para não perder o costume, né, de sempre mostrar umas catedrais, essa aqui é a Berliner Dom, que é a Catedral de Berlim. Ela é muito bonita, cara, ela tá em reforma ali, mas olha só, ela tem uma cúpula que se destaca bastante e ela fica numa praça que é bem bonita. Acho que na câmera não dá para perceber, mas é muito bonito aqui porque tem uma praça aqui ao redor, tem os dois canais, tem os museus, tem a catedral. Bem bonito esse lugar aqui, é um lugar bem central. Putz, galera, ainda falta muita coisa para conhecer aqui, mas sem dúvida essa região aqui ao redor da Alexanderplatz, um pouco mais para frente, onde tem os museus, é uma região talvez seja a mais bonita de toda Berlim. Esse lugar aqui que eu tô é na frente do museu velho, alguma coisa assim, museu antigo. Cara, é lindíssimo, olha esse jardim aqui ao meu redor. Esse prédio aqui maravilhoso, aqueles pilares ali atrás, e passando desse pilar, atravessando a rua, você encontra a catedral, você encontra os outros museus. Cara, lindíssimo, lindíssimo esse lugar aqui. Eu acho que sem dúvida é um dos lugares mais lindos que tem aqui na cidade de Berlim, uma das regiões mais bonitas. Do lado esquerdo da catedral fica a Ilha dos Museus, com 5 museus diferentes e estatais. O Neues Museu, o Pergamon Museu, Alte National Galerie, Altes Museu e Bode Museu. Cada um com uma exposição diferente e com ingressos diferentes. Cada um custa mais ou menos 10 euros, porém você pode comprar o diário, que custa 18, e pode passar o dia inteiro vendo as artes. Uma das coisas que vocês vão muito encontrar aqui em Berlim são a todo momento memoriais ou coisas para fazer lembrança e homenagem a pessoas que foram mortas durante a Segunda Guerra Mundial, especialmente aquelas que foram levadas para campos de concentração. Então, olha, eu estava andando, e isso em qualquer lugar, qualquer rua comum, qualquer lugar você se depara ou com um pedaço de muro ou com memorial para a vítima. E aqui no chão, bem no meio da calçada, tem várias plaquinhas, cada uma com o nome de uma pessoa e o dia que ela foi deportada e para qual campo de concentração ela foi deportada. Então vocês conseguem ver aqui, Wolfsegau, deportada em 1943 para Auschwitz. E todos esses outros também foram. E eles botaram aqui porque eles viviam aqui. Então, bem interessante, você tem que prestar bastante atenção quando está andando em Berlim, porque sempre vai ter uma coisa assim no meio das ruas. E para você que é vegano, dos melhores lados de Berlim é que ela é uma cidade com muitas opções. Ela é uma das cidades com mais opções de restaurantes e coisas veganas do mundo. Então aqui vegano não passa fome.
O memorial encontrado na Bernaustrasse marca no chão o local das fugas dos antigos túneis, além de contar em texto, áudio e vídeo histórias sobre o Muro de Berlim. Tudo ali a céu aberto e gratuito. O memorial se estende por toda a rua. Vale a pena começar a visita pela estação Nordbahnhof, que era uma das estações fantasmas do metrô e estava fechada nessa época. Para quem quiser conhecer melhor a história do Muro de Berlim, este é um trecho essencial na sua visita à cidade. Então a recomendação para quem quiser vir aqui no memorial é que na verdade você comece daqui, que é o Nordbahnhof, e aí é a estação de metrô onde antigamente virou uma estação fantasma, que foi bloqueada quase toda ou parcialmente, como várias outras que aqui aconteceram. Então daqui você vem do ponto principal e inicial para ir para o memorial que fica aqui em frente, e essa aqui é a rua Bernauer, e é a rua Bernaustrasse, que é onde tem esse memorial principal aqui da cidade de Berlim, mostrando muito bem todos os setores do Muro de Berlim. E bem logo na entrada, olha, tem essa faixa que tem várias partes da cidade, na verdade, que simboliza um pedaço do muro e a divisão aonde passava ele aqui. Então, ou representa onde passava ele, ou representa um dos setores que tinha nessa divisão do muro, que tinha vários setores, né? Tipo o muro, a parte onde a pessoa de campo aberto que eles ficavam policiando, a torre, as cercas, o arame farpado, a parte dos cães. E aí eles têm escrito data e eles põem em toda a cidade essas faixas. O interessante é que hoje em dia essa estação de metrô ela se tornou um grande museu a céu aberto. Como eu falei, ela era uma estação que quando foi construído o muro ela acabou sendo fechada e se tornou algumas das estações fantasmas aqui da cidade de Berlim, que foram totalmente fechadas ou parcialmente fechadas, porque aí o trem não podia mais fazer a linha de um lugar para o outro, ou ia só até certo ponto, depois tinham que descer porque já era Berlim Oriental ou vice-versa. Então hoje em dia esse museu, essa estação é um grande museu que vocês veem fotos em todos os lugares desse período, do que aconteceu aqui. Muito interessante. Olha que interessante aqui a imagem do período deles construíram um pequeno muro dividindo essa estação no meio. Bem interessante, gradeado, ele foi gradeado. E o interessante é que, como vocês podem escutar pelo barulho do trem das pessoas, hoje em dia ela funciona ainda normalmente como uma estação de metrô da cidade de Berlim, voltou a funcionar normalmente. E as pessoas passam aqui com esses murais explicando toda a história de como aconteceu a divisão da cidade, a divisão da estação e o que aconteceu nessa específica. Isso daqui são marcas no chão onde ficava o muro, onde passava o muro. Então, literalmente, eu estou em cima de onde o muro existia antes. E vocês conseguem ver, ali do outro lado, eu espero que consigam, tem a mesma marca que tem aqui, tem ali e tem ali. É a marca onde o muro estava. Então, bem aqui exatamente, antes estava o Muro de Berlim. Um dos cantos dele, que ele cortava para cá, seguia direto, e ali seguia direto. Como eu falei, bem na frente do Nordbahnhof, vocês têm aqui o que é a Berliner Mauer. É um memorial, na verdade é um grande museu a céu aberto e é tudo grátis. Você pode vir aqui e caminhar nessa parte que é muito bem conservada de onde antes tinha o Muro de Berlim. Então aqui é perfeito porque eles têm todas as coisas explicativas naqueles totens, tem até áudio para escutar e eles mostram cada setorzinho da muralha de Berlim, explicando como é que funcionava, como é que ela foi construída, como é que ela foi tendo os upgrades com mais coisas para fortificar ainda mais e tornar ainda mais difícil essas tentativas de fuga e de travessia. E já aqui no começo, olha, como eu falei, vindo dali do Nordbahnhof, vocês têm essa maquete gigante em ferro e é interessante, olha, mostra bem aqui onde o muro dava aquela curva ali que eu mostrei. E aqui mostra toda a extensão dele indo para a parte de onde era a Berlim Oriental. E é interessante aqui, ó, que vocês conseguem ver todas essas partezinhas divididinhas de cada setor da muralha de Berlim. Aqui, ó, vocês têm áudio, leitura.
em inglês. I'm with my car at the corner of Bernauer Straße and Gartenstraße, having driven along Bernauer Straße. Interessante que tem algumas opções, ó, de rádio, o comunicado do prefeito e alguns depoimentos aqui, olha, a Lazarus Nurse, é um relato de uma enfermeira, de um enfermeiro que tentou escapar quando estava construindo o muro. And from the operating theatre we had a good view over to the cemetery, of the wall and of everything that happened. And occasionally, in the early morning, experienced the blast of grenades over there. Why? E aqui eles explicando todo o mecanismo da muralha, do muro de Berlim, do lado ocidental, o lado oriental. Aqui é a construção, e aí tinham várias coisas para tentar impedir as pessoas de atravessar, e ela foi cada vez ficando mais e mais fortificada, que ela foi primeiramente construída do dia para a noite, em uma noite, e aí esse mais de 140 quilômetros de muralha. E aí depois ela foi cada vez ficando mais e mais e mais para evitar de verdade a fuga. E aí tá falando aqui, tem as torres de observação dos guardas que foi construída depois, tem as cercas, tem a parte dos cães, tem essa parte aberta, que é onde as pessoas tinham ordem os soldados tinham ordem para atirar. E é muito interessante esses totens com áudio, que é relatos reais das pessoas. Esse que eu escutei, ele estava falando que eles estavam fazendo o percurso normalmente do dia deles, indo para o trabalho, e muito cedo de manhã, e eles viram o muro sendo construído e as pessoas tentando desesperadamente atravessar porque tinham família do outro lado, e acabar que eles tentaram se jogar de qualquer forma para conseguir atravessar com o carro, foram parados, foram agredidos, depois foram levados. E ela estava falando que foi extremamente difícil ver aquilo de manhã cedo, o estômago vazio, e só foi piorando depois. E aqui eles estão mostrando um upgrade que eles fizeram, que foram os postes de iluminação que foram colocados só alguns anos depois. E eles passavam exatamente aqui, ó. Esses aqui são originais, no caso. Eles têm esses negócios para mostrar cada upgrade que foi tendo na muralha. E aqui mais um ponto de bloqueio, né? Nesse percurso que tinha que se fazer caso tentasse atravessar. Isso aqui é original, eles manteram esse pedaço aqui, todas essas vigas de ferro, onde tinha um muro bem estreito. Que era uma primeira parte assim dessa divisão, que tinha ali o muro principal, a parte de corrida, cerca elétrica, poste de iluminação, a parte de tiro livre, que é onde as pessoas podiam atirar caso vissem alguém tentando atravessar. E aqui mais um pedaço onde era também mais um muro para evitar essa fuga. Nesse totem aqui eles mostram uma imagem exatamente de onde a gente está, nesse canto onde a muralha fazia uma curva, e eles falam aqui das incessantes tentativas de cada vez melhorar mais nos anos seguintes a fortificação, colocando barreiras e mais fortificação e mais obstáculos para fazer com que as pessoas não atravessassem. Foi um grande investimento assim para construir e para fortificar todos essa centena de quilômetros de muralha para fazer com que as pessoas não atravessassem. Olha, essa aqui, por exemplo, é uma parte ainda da muralha, que está bem longe da parte principal lá na frente. E ali tem outra, que é um outro pedaço. Aqui é um, ali é outro, ali tem as cercas elétricas e o poste de iluminação, e lá na frente tem a muralha principal. E olha, o que eles estão mostrando aqui são as bases originais de postos de observação. No começo, logo depois, em seguida que a muralha foi construída, eles tinham umas bases de observação pequenas e muito mais simples. Depois foram construídas aquelas torres bem altas que tinham uma visão privilegiada da área específica da muralha. Então aqui eles mostram essas bases originais bem interessantes, logo do começo, em 1962. E o interessante é que nessa parte aqui da muralha de Berlim, que fica na Bernauer Straße, na verdade tinha um cemitério. Muitas e muitas covas foram removidas daqui, e parte do muro do cemitério foi utilizado e reforçado, fortificado para servir como também uma parte da muralha. E aqui eles mostram ainda esses restos aqui desse cemitério. Foi bem interessante essa parte, eu não sabia. E que louco tu fazer isso agora. Uma coisa que pessoas morreram desesperadas, tentavam fazer e não conseguiam. Eu consigo fazer agora com a facilidade do mundo. De um lado, oeste, ocidente, de um lado, oriente. E aí tu pode simplesmente atravessar, tu tá do outro lado da muralha. Para esse lado ficava a parte ocidental, para esse lado ficava a parte oriental. E só pensar que muitas pessoas morreram nesse período,
Olha só como a muralha tá desgastada aqui. Muitas pessoas morreram nesse período para tentar fazer isso. Tentar cruzar esse campo de batalha que era essa fortificação e chegar do outro lado da muralha e ter mais liberdade. Ou reencontrar família, ou melhor qualidade de vida, o que quer que seja. E essa aqui é a muralha que eu nem acredito que eu tô tocando, gente. Olha isso, cara. Isso aqui é uma das coisas mais importantes que aconteceu na história da humanidade. Definiu o mundo, vamos dizer assim. Né? Foi a representação de como o mundo se encontrava naquele período pós-guerra por décadas. Eu li tanto sobre isso no livro de história, assisti tanto documentário sobre isso, eu vi tanto na internet coisas sobre isso, vídeos, li. Eu pensei que eu nunca ia conseguir tocar nisso e agora eu tô aqui tocando, gente. Isso é muito especial. É um lugar bem triste também, né? Isso aqui é um mural que mostra rostos de pessoas que tentaram atravessar a muralha. Eu acredito que alguns deles foram mortos nessa tentativa ou presos. Uma coisa interessante que eu estava, na verdade, escutando um guia aqui atrás de mim falar é que esse rapaz barbudo aqui, ele foi um personagem interessante desse contexto. Ele casou com uma moça que vivia do lado de lá. E logo depois do casamento, o muro foi construído. Então, eles passaram todos os anos seguintes do casamento até o muro ser derrubado, separados. Então, foram noivos e todo esse período de décadas ficaram separados. Logo em seguida deles casarem, foi construído o muro e ficaram separados durante todo esse período. Então, um dos tantos personagens importantes e histórias individuais que envolveram essa separação da cidade. Como vocês podem ver, vários e vários rostos aqui, vários e vários personagens, os nomes deles, as datas, vários e vários personagens. Imagina, é interessante olhar para o rosto deles e ver essas pessoas que tiveram uma história por trás de tudo isso que aconteceu aqui. E depois que tu caminha por algum tempo aqui, cruza de um lado para o outro a muralha, que é um muro que antes pessoas morriam para tentar cruzar, e tu percebe que ao redor a vida segue e eles simplesmente passam todos os dias do lado de um pedaço tão importante da história e seguem vida, sabe? Cara, é muito interessante. É fascinante para quem ama história, fascinante. E mais fascinante para eles é normal, né? Mais fascinante para mim ver isso, pensando que nunca ia conseguir ver isso, dificilmente ia conseguir ver isso. E agora eu tô aqui vendo isso, eu tô tocando na parede, e, pô, estudei tanto isso aqui, cara. E tocar nesse lugar aqui é muito especial, cara. E eu fico de boca aberta, claro, mas é normal pra ele, mas eu fico de boca aberta, a galera passa aqui todo dia como se não tivesse nada aqui. Mas, enfim, é muito interessante. Cara, cada coisa que se descobre, cada coisa que eu descubro relacionada à história é muito fascinante. E mais uma entre tantas histórias aqui, ó. Essa aqui é Emertmund, uma criança. Ele ficou anos separado da mãe, que vivia do outro lado. E aí ele tentava se comunicar, tentava atravessar e não conseguia, se comunicava simplesmente por cartas com ela. E um dia ele tentou cruzar para ir encontrar a mãe do outro lado. E aí ele bolou uma estratégia, conseguiu cruzar. Dois soldados que estavam patrulhando aqui viram ele fazer isso, tentaram fazer ele desistir para ele voltar. E aí nesse momento outros dois policiais passaram, viram ele, deram um tiro na cabeça dele e mataram a criança. E construíram, as pessoas do lado ocidental construíram depois um memorial anônimo para ele, em homenagem a esse rapaz, essa criança, o Emertmund. E aí, pelo que dizem, realmente foi mais de 1000 covas tiveram que ser removidas daqui por causa da construção da muralha. E aí tem essa cruz aqui e ali como uma homenagem, um tributo para essas covas e essas pessoas, restos mortais dessas pessoas que foram removidos. Então esse aqui é o memorial, olha galera, que vocês conseguem entrar de graça, tem coisas de documento lá dentro, e ele tem essa plataforma lá em cima que vocês conseguem olhar bem na frente, uma área preservada exatamente de como era essa faixa da muralha e as outras partes
do muro para dentro com esses vários obstáculos. Vamos lá em cima ver. E aqui a visão é bem legal, galera, olha, vocês conseguem ver uma parte ali dentro, né, preservada de frente para o memorial, justamente para isso. Como vocês podem ver, a rua começa lá, e aí tem a parte que eu estava antes, a parte preservada, e segue a rua com ainda memorial. Aquela parte eu nem fui, mas é tudo memorial contando história da muralha, as vítimas, todo o processo, tudo acontecendo. E é interessante que eles explicam aqui, ó, aquela torre ali, ó, é a torre de observação que eles foram construindo depois, que ela já era mais bem feita. E aí eles explicam tudinho. Essa aqui só é uma parte, não é todo o complexo de como era a muralha. Aquele primeiro muro lá de dentro, ele era um primeiro muro de fortificação, de proteção para uma primeira barreira. Em algumas partes eles até mesmo colocaram melhores coisas nessa parte dessa muralha, desse muro, como cerca, arame farpado, cerca elétrica. E aí depois eles tinham aquela, onde tem aqueles pedaços de madeira assim, né, pedaço de madeira, pedaço de concreto, era uma outra cerca que soava um alarme. É aquela pista que tem no meio, onde os soldados faziam uma patrulha. Então ao longo de todo o caminho tinha essa pista onde os soldados passavam patrulhando todo momento, 24 horas. E essa primeira parte antes do muro aqui mesmo é uma parte de areia. Eles botavam essa parte de areia para depois, caso acontecesse de alguém cruzar, eles conseguiam analisar pelos rastros deixados na areia. Eles analisavam para saber, sei lá, para tentar encontrar a pessoa que cruzou, né? E aqui a propriamente dita muralha, né? Essa parte aqui é original e está bem preservada. Então é bem interessante, daqui de cima dá para ter uma visão perfeita de todo esse complexo aqui da Bernauer, que é uma das melhores partes, é um grande museu a céu aberto. Aqui na continuação da rua tá Berliner Mauer, aí tem essa faixa aqui, ó, que é onde a muralha continuava. Aqui eles põem essas barras de ferro para exemplificar onde ela tava passando e vai embora, tá lá em cima. Em várias partes da cidade a gente consegue ver isso aqui, como eu já falei anteriormente, cortando assim bem no meio a cidade, a rua, enfim. Essa parte aqui é muito interessante, galera. Como vocês podem ver um pouquinho depois daquele memorial que tem lá, tem essa parte aqui, ó, que é um resto de edifício, que eles estão contando aqui sobre a evacuação e a demolição de prédios, de casas residenciais, de lojas, que estavam no meio. A muralha, como vocês podem ver, ela é bem ali, ó. Então ela passa bem no meio desse prédio aqui, que era uma de loja. E aí eles vêm contando aqui todos os acontecimentos e pessoas e personagens desse momento de evacuação. Simplesmente num dia todo mundo tinha que evacuar, as lojas seriam fechadas, as pessoas tinham que se mudar porque passava um muro bem no meio. Aí eles foram bloqueando as janelas, as entradas, as saídas, e bloqueando porque o muro passava bem no meio e acabou, era evacuado e era isso. E aqui uma das partes mais interessantes pra mim, claro que no meio de tudo isso tinham vários personagens. Aqui eles fazem 2 painéis somente para essas pessoas. Aqui pessoas de um lado que tinham vizinhos, família, enfim, acenando despedida. Aqui uma família que os pais não pôde ir para o casamento porque eles viviam do outro lado da rua e não conseguiam ir para o casamento. Aqui a família deles. Aqui uma moça, aqui uma mulher, tipo, do outro lado da rua. Antes tinha uma vizinha, uma família que vivia do outro lado da rua, e de um dia para a noite elas simplesmente não podiam mais se ver por causa que um muro foi construído. E aqui todas as casas que foram evacuadas, interditadas, demolidas por causa do muro passando pelo meio delas. E aqui todo esse momento de desespero, pessoas fugindo, passando de um lado para o outro antes que o muro passasse ou a polícia chegasse e impedisse eles de fazer isso. Isso aqui é muito interessante. Bem no final da rua são os túneis que algumas pessoas conseguiram construir para passar por baixo da muralha, incrivelmente sem que os guardas percebessem. E aí eles estão mostrando alguma localização, algumas fotos das pessoas saindo dos túneis. Cara, muito sensacional. Esse grande museu a céu aberto numa rua inteira. Aí, como eu mostrei, ó, de novo aqui, ó, tem uma linha, isso representa onde a muralha passava. Aqui é o metrô subterrâneo. E aí passa bem na frente, a linha de novo, segue e fica bem na frente desse prédio aqui, ó. E vai embora a linha que representava onde o muro passava. Engraçado, dá pra tu ver em todo o canto da cidade essas coisas aqui. Essas linhas que representam onde era o muro.
facilidade de ter o ticket de 49 euros agora é que ao invés de eu ficar andando que nem um louco de longas distâncias, simplesmente venho aqui no metrô, pego o metrô, agora eu vou pegar o ônibus para ir para onde eu quero, que ia ser 1 hora caminhando, agora foi 20 minutos de metrô e de ônibus. Pô, facilitou muito a vida. E galera, agora a gente tá num dos pontos turísticos mais famosos da cidade de Berlim, que é aqui do ladinho desse muro. Esse aqui é chamada West Side Gallery, é a parte do muro de Berlim ainda em pé mais extensa, tem mais de 1 quilômetro de extensão essa parte aqui original do muro de Berlim que ainda está em pé. E como vocês podem ver, tem muitas e muitas pinturas aqui nessa parte do muro de Berlim. É porque essa parte se tornou uma das grandes galerias a céu aberto daqui da cidade de Berlim. Com vários e vários artistas fazendo suas artes aqui, uma ao lado da outra, e retratando coisas desse período, relacionado a esse período, esse terror, esse desespero, esse medo, essa vergonha, tudo envolvendo esse momento em que Berlim estava dividida e esse muro foi construído. Então é realmente impressionante, galera, a extensão do muro e todas as pinturas, as artes feitas aqui são muito bonitas, muito bonitas. Cada uma de um artista diferente, é impressionante, tem dezenas aqui. Interessante, do lado de lá, ocidental, tem vários grafites e tal. Desse lado daqui, acho que são mais recentes até, são pichações e grafites. Na verdade, o de lá são pinturas, né? Esses aqui são grafites e algumas pichações também. Interessante que aqui tem uma grande loja, tá em construção aqui, aqui tem um muro, parece um muro normal, mas na verdade não, aqui é o muro de Berlim original ainda, que não foi demolido e continua aqui como se fosse um pedaço de qualquer. Se não conhecer a história, você passa por aqui e nem percebe. Nossa, e é bem gigante, cara, vai embora o muro até lá na frente, grafite não, né, pinturas, cada uma mais interessante do que a outra, velho, é bem interessante as pinturas que tem aqui. E o muro vai embora até lá na frente, é realmente uma parte gigante, bem preservada. E a plaquinha aqui avisa, hein, cuidado, hein, batedor de carteira. Não é só no Brasil que acontece coisa errada, não. Aqui tem muito isso, em Berlim tem muito batedor de carteira. E aqui o mais famoso de todos os grafites, que é uma representação dos presidentes, né, que deram esse beijo, esse pacto socialista. E aqui faz fila para tirar foto. Eu não vou nem tentar tirar uma foto aqui, porque tem muita gente tirando foto, mas é bem icônico. Isso aqui tem todas as fotos de livros, documentários, sempre passa essa imagem aqui, é uma imagem muito famosa. O único jeito de gravar um vídeo com essa imagem aqui é assim, muito rápido, porque muita gente não tem espaço. E aí galera, olha só o que tem aqui atrás de mim. Estamos falando de um dos principais pontos turísticos da cidade de Berlim, o famoso Checkpoint Charlie, que foi um ponto de controle entre as duas potências que estavam... As duas não, as duas principais potências, Estados Unidos e União Soviética, que estavam controlando essa cidade que foi dividida. Então tenho certeza que vocês já viram isso aqui em filmes, em livros, em documentários, em vários lugares.
Principalmente a foto gigante que tem desse soldado aqui, homenageado. E como eu falei, o Checkpoint Charlie, ele foi um ponto de controle, de um lado os países da OTAN, encabeçados pelos Estados Unidos, pela França e pela Grã-Bretanha, e do outro lado a União Soviética. E aqui foi o ponto de controle, foi o único ponto de controle em que se podia passar estrangeiros. Tinha 9, na verdade, desses pontos, desses checkpoints aqui, na cidade de Berlim, controlando a passagem de um lado para o outro. Esse aqui era para a galera estrangeira poder passar. E uma recomendação de filme que vocês conseguem ver muito bem essa questão aqui dessa travessia é, por sinal, o filme Ponte dos Espiões, que quem faz, o ator principal que faz é o Tom Hanks. Então o Tom Hanks, ele é na verdade um agente, né? E ele vem para essa travessia e ele vive aqui durante esse período e vê muita coisa. Ele vê, por sinal, pessoas sendo mortas, ele vê o controle rígido no muro, e isso é muito legal. É exatamente dentro dessa cidade, vivendo toda essa questão desse medo, dessa tentativa de travessia que as pessoas que moravam aqui tinham. Então esse filme é muito bom, eu indico. Ele é muito bom, ele é um bom filme, eu indico ele para assistir, para ter uma noção mais ou menos dessa vida aqui dentro dessa cidade que estava dividida, as pessoas tentando atravessar, e esse rígido controle, esse medo que se tinha desse controle que soviético e dos Estados Unidos, principalmente soviético, né? Mas além desse filme, claro, eu vou dar outras recomendações de filme para vocês. Interessante aqui, muito próximo, nas lojinhas ao redor do Checkpoint Charlie, tem muita coisa relacionada aos soviéticos. Então tem essas coisas de colocar na cabeça aqui, bem tradicional dos russos. Esse aqui que era o capacete oficial dos oficiais russos, né? E aqui tem uns botões, umas carteiras, umas coisas de whisky, uns botões, mais medalhas, uns daqueles isqueiros que abria assim, tudo referência aos russos. Então, galera, uma quadra depois do Checkpoint Charlie tem esse grande museu a ser aberto aqui, chamado Topografia do Terror. Então, como vocês podem ver, é uma área bem interessante. Olha, tem essa parte aqui para caminhar e desce, e tem essas paredes ali com fotos e imagens de documentos. Então, o que é esse espaço? Esse espaço é um dos mais importantes memoriais daqui da cidade de Berlim, e ele é todo dedicado às vítimas do Holocausto. Por sinal, eu vou dar uma cortada quando eu falar essa palavra, por causa de poder ser bloqueado o meu vídeo. E como vocês podem ver, ó, bem aqui, Muralha de Berlim. Novamente, onde passava, né? Por sinal, essa parte da muralha aqui vai diretamente ao encontro do Checkpoint Charlie. Então, bem aqui tem a muralha e bem aqui tem o memorial. Como eu falei, Topografia do Terror, o nome do memorial, ele é um dos mais importantes. E ele conta com... ele é gratuito, claro, tá? Numa praça, como vocês podem ver, a céu aberto. E ele conta com documentos antes, durante e o pós Segunda Guerra Mundial. E falando dessas vítimas que foram as vítimas levadas para os campos de concentração. Próximo ao Checkpoint Charlie, a Topografia do Terror é um dos memoriais mais importantes sobre os horrores do Holocausto. Informações e fotos de antes, durante e após a Segunda Guerra Mundial estão expostas em painéis dentro do museu e fora dele durante o verão. Os textos estão em inglês e em alemão. Como vocês podem ver aqui, é muito interessante a forma que é exposto, bem no centro da cidade, toda essa história traumática do país da Alemanha e também do mundo. A cronologia vai desde antes do governo que assumiu o poder e implantou o regime, que vocês sabem qual, até todos os momentos de censura, inícios das perseguições e até depois os extermínios que aconteceram nos campos. E também sem esquecer do momento muito difícil e dos anos muito dolorosos que o país enfrentou após a guerra, com miséria, fome e uma economia totalmente quebrada. E também a humilhação de ter o país e a cidade capital dividida. E galera, esse lugar que a gente está entrando agora é conhecido como Memorial dos Judeus Mortos da Europa. Ele foi um projeto feito, né, aqui pela Alemanha. Olha só que coisa bem diferentona, gente. Então ele tem mais de 2.700 desses blocos aqui, com diferentes tamanhos. Esse aqui tem 3 vezes o meu tamanho, aquele tem uns 4. Então é esse labirinto com esses diversos blocos nesse terreno irregular, assim, e também de vários caminhos postos em fileira. Ele é feito em homenagem a essas vítimas
do Holocausto, né, que foram mortas na Segunda Guerra Mundial. Então é muito interessante caminhar aqui dentro. Eu já tinha visto esse lugar na internet antes, e estando aqui agora é realmente bem interessante caminhar dentro desse labirinto de blocos gigantes e menores, e enfim. Pô, muito bom ver esse memorial pessoalmente, e ele é bem intrigante mesmo. Gostei muito da ideia desse memorial, realmente é bem intrigante, é bem interessante. Então, só para passar aqui vale muito a pena. Passar pelo meio assim, pelos esses caminhos aqui, é uma experiência bem diferente. E o memorial tá de parabéns. Se foi para chamar a atenção do público pro lugar e aproveitar para falar da causa, conseguiu de verdade, porque realmente é bem intrigante. E galera, uma das esculturas mais legais, que mais me chamou a atenção, foi uma das primeiras que eu vi logo quando eu cheguei, é essa bem aqui, ó, que fica na frente da estação Friedrichstraße. É uma escultura bem interessante. E o porquê dela ser interessante? Porque ela tem uma história por trás dela. Claro, ela tem uma história por trás dela, e é uma história muito triste, na verdade, mas é uma história também muito interessante dentro desse contexto de divisão da cidade de Berlim por conta do Muro de Berlim. Então, o Muro de Berlim começou a ser construído em 1961, e só 2 anos depois é que o direito de pessoas do lado capitalista foi dado para se visitar pessoas do lado socialista, isso somente no Natal. E o ponto interessante é que existiam 9 checkpoints, igual como eu mostrei para vocês o checkpoint Charlie. Existiam 9, cada um para um grupo específico, um para diplomata, um para turista, um para familiares residentes. Então cada um tinha um lugar específico para fazer essa passagem de um lado para o outro. E esse aqui, o checkpoint da Friedrichstraße, ele era para os residentes, ele era para o grupo de residentes. E ele ficou conhecido como o Palácio das Lágrimas. E por que ele ficou conhecido como Palácio das Lágrimas? Como eu falei para vocês, em 1961 foi construído, em 63 foi dado o direito que um grupo passasse para o outro lado para visitar os familiares, isso só no Natal. Então esse daqui era o lugar onde esses familiares podiam atravessar para visitar as pessoas que estavam do outro lado. E claro que era um momento de muita tristeza quando eles tinham que ir embora e voltar para o lado que eles estavam, e ficar novamente separados, e só no outro ano, final do outro ano, poder visitar novamente. Então, como lembrança desse momento triste de despedida uma vez mais dos familiares, eles construíram essa escultura que representa esse momento, que as pessoas vinham ver seus parentes nesse momento de felicidade e logo depois tinham que se despedir de novo e ficar separados por mais um ano. Mas essa situação mudou. Em 1970, a permissão foi dada para que as pessoas pudessem visitar em qualquer momento do ano os familiares que estavam do outro lado. Isso então depois de 9, quase 10 anos. Mas claro que não era fácil, era um pedido de visto, era como se fosse um visto, uma permissão para atravessar para o outro lado, que era muito complicado. Então vocês podem imaginar que era fácil cruzar para o outro lado para ver o familiar, mas na verdade não era muito complicado e nem todo mundo conseguia fazer isso. Então bem legal, aqui é a estação Nordbahnhof, e aqui é a Friedrichstraße, tem o U-Bahn aqui embaixo, que é o subterrâneo, e o outro que é o trem. E bem na frente tem essa escultura, um ponto bem legal para se visitar, com uma história bem interessante por trás. Nossa, uma coisa maravilhosa nessa cidade são essas avenidas que tem gigante, tipo, é muito largo, e tem esses prédios antigos que parece que tá na Segunda Guerra Mundial, igual os filmes, assim. E aí, tipo, do lado, e um boulevard bem grande, tipo, é uma avenida muito grande e muito extensa, vai até lá no final, lá do começo. Não são todas assim, são algumas principais, mas é muito bonito de tu andar nessas ruas tão largas, assim, com esses prédios ao redor, assim, alguns bem antigões, assim, parece de filme, muito bonito mesmo. Acho que todos os centros urbanos aqui da Europa tem umas avenidas assim, é lindo demais. É a coisa mais linda, tu vai caminhando esses prédios aqui com essa arquitetura que parece a Segunda Guerra, esse boulevard gigante. Eu fico só imaginando como era isso aqui na década da Segunda Guerra, todo bombardeado, rua tudo quebrado. Imagine a reconstrução, o quão de trabalho que não deu aqui para reconstruir toda uma cidade e deixar tudo assim como se fosse original ainda, cara. E é muito lindo assim, esses boulevards gigantes assim, esses prédios ao redor. Nossa, maravilhoso. Caminhar aqui é lindo demais.
E galera, é importante dizer que Berlim definitivamente não é só um clichê, cara. A cidade entrega tudo o que ela promete entregar. É uma cidade fascinante. Então, de história a outras atrações políticas, museus, bares, cafés e restaurantes, atrações culturais, demais. Tudo essa cidade tem demais. E definitivamente, facilmente eu digo que essa cidade se tornou a minha favorita aqui na Alemanha. Definitivamente. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me diz aqui embaixo nos comentários o que tu achou de mais interessante ou de mais bonito, ou se tem alguma dúvida. Eu gostaria muito dessa interação contigo. Então eu espero que tu tenha gostado desse vídeo. Eu adorei fazer esse vídeo. É minha última hora aqui na cidade de Berlim e eu ainda nem acredito que eu estou aqui. Foi um sonho realizado e foi muito, muito especial ver todos os lugares que eu vi aqui e ver a cidade de Berlim, que é lindíssima. Eu espero que eu consiga voltar aqui muitas e muitas mais vezes. Então esse foi mais um vídeo aqui no canal Júnior Sem Fronteiras. Espero que tenham gostado. Se inscreve aqui embaixo no meu canal, por favor. Até a próxima e tchau!